todos. Agradeço a presença de todos aqui, espero que estejam bem. E hoje nós vamos dar continuidade ao ciclo de palestras da Semana do Meio Ambiente. O tema da apresentação de hoje vai ser compostagem. A gente vai ver como fazer compostagem, o que é compostagem, quais são os benefícios. Então vamos começar. Júlia, antes de você começar, você pode me passar lá para eu fazer como anfitrião, tá? Rapidinho. Obrigado. Imagina. Deixa eu ver, participar. Isso, obrigado. Pronto. Beleza, pessoal. Primeiro, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Júlia Sampaio, eu sou estudante de Engenharia Florestal da Exalc, o campus da USP. Eu sou membro do grupo Mudapira. O Mudapira é um grupo de voluntários que atua na cidade de Piracicaba com o objetivo principal de conscientizar a população sobre a importância da árvore. Nós realizamos ações como plantios de árvores nas ruas, nas praças, e qualquer pessoa pode participar com a gente, qualquer idade, qualquer profissão, basta ter interesse em trabalhar com a terra e com as árvores. Também queria dizer que é a primeira vez que eu estou fazendo uma apresentação como essa, então eu estou um pouquinho ansiosa. Antes de falar sobre a compostagem em si, eu gostaria de começar dizendo sobre a decomposição. Gostaria de introduzir o assunto com decomposição. A decomposição é um processo biológico, ou seja, um processo resultante da ação dos micro-organismos que transforma o material orgânico em nutrientes e minerais para que assim eles poderem ser absorvidos pelas plantas. A decomposição ocorre de forma natural no meio ambiente. Primeira coisa, eu gostaria de abrir um parênteses explicando que material orgânico é tudo que um dia esteve vivo na natureza. Por exemplo, aqui nas imagens, a gente pode considerar material orgânico as frutas, as folhas, os galhos, os troncos. Tudo isso cai da árvore e fica aqui acoberto no solo, sofrendo o processo de decomposição e incorporando nutrientes e minerais para o solo. Beleza? Mas então, o que é compostagem? A compostagem é uma técnica que os seres humanos desenvolveram para otimizar a decomposição da matéria orgânica. A compostagem, então, é um processo natural que os micro-organismos degradam a matéria orgânica. Em outras palavras, a compostagem é tratar os resíduos orgânicos produzidos pelo homem. Agora, imagina que interessante a gente poder dar um destino diferente àquilo que é considerado inapropriado, a gente também diminuir a quantidade de lixo que vai para os sacos e ainda poder ter uma terra extremamente fértil para ser usada. Imagina que interessante. Tudo isso é possível se a gente fazer a compostagem doméstica. A compostagem doméstica é o tratamento dos resíduos orgânicos domésticos, tendo como produto final o composto. O composto é a terra fértil que eu falei no slide anterior. Com a compostagem, a gente faz como se fosse a reciclagem do material orgânico. E permite também o reuso dos restos dos alimentos dentro de casa. Que restos de alimentos são esses? Pode ser as cascas de frutas, cascas de legumes, casca de ovo, talo de legumes, até saquinho de chá, borra de café, até a melita, porque a melita e os saquinhos são feitos de papel, e papel é matéria orgânica. E como que a gente armazena esse resíduo todo que a gente produz? Imagina que a gente vai fazer uma sopa, descascou um monte de legumes e ficou um monte de casca, um monte de talo. Onde é que a gente armazena isso? Em recipientes com tampa. Por exemplo, em baldes, em tupperware, em lata de sorvete. O importante é sempre manter fechado. Por quê? Porque senão pode atrair mosca, mosquito, e eles podem eventualmente colocar ovinhos e depois virar uma larva e pode contaminar a composteira inteira, o que não é nada interessante. Aliás,
é um dos grandes motivos, uma das grandes reclamações da compostagem. Mas aí o problema começa aqui, das pessoas esquecem de deixar o recipiente fechado. Em casa, a gente utiliza esse modelo de balde. Ele é bem grande e a gente deixa na cozinha. É claro que vocês não precisam ter um balde desse tamanho e nem deixar na cozinha. Vocês têm que adequar conforme a realidade de vocês, analisando quantas pessoas moram na sua casa, qual é a frequência que você cozinha. Eu dei exemplo aqui de você usar lata de sorvete, por exemplo. Se você é uma pessoa que cozinha pouco ou que mora sozinha, dá para você armazenar numa lata de sorvete. Agora, sobre a frequência que você esvazia o seu recipiente. Em casa, a gente costuma esvaziar uma vez por semana. Só que se você se sentir à vontade de desvaziar antes, por exemplo, 2 vezes por semana, não tem problema nenhum. Agora, os diferentes formatos de composteira. Existem diferentes estruturas de composteira. Composteira é onde ocorre o processo de compostagem. Aqui na nossa direita, a gente vê a composteira em arame, só que precisa de um espaço maior para instalar uma composteira desse tamanho. Ao nosso lado esquerdo, a gente vê essa composteira em galão. Eu usei essa imagem porque eu achei ela super interessante, porque mostra os processos e as etapas da compostagem. Por exemplo, aqui no extrato do meio, a gente consegue ver a compostagem no estágio mais avançado, né? Tanto é que não dá para a gente diferenciar os compostos que tem aqui. Eu achei bem interessante. Nas duas imagens, a gente basicamente tem terra, material orgânico, aqui dá para a gente ver uns pedaços de frutas e legumes, e em cima tem algo para cobrir. No caso aqui do arame, eu acredito que isso aqui são restos de poda, e aqui no balde, no galão, quer dizer, a gente tem serragem. É muito importante a gente sempre cobrir o material orgânico, para não chamar a atenção das moscas. Só que nessa palestra, a gente vai estudar um pouco mais a fundo sobre o minhocário e sobre a compostagem direto no solo. Vou falar um pouquinho sobre o minhocário agora. O minhocário, ou vermicompostagem, é uma forma de você tratar os seus resíduos domésticos utilizando minhocas. No caso, a gente costuma utilizar a minhoca californiana ou vermelha. Elas vendem em agropecuária. O legal do minhocário é que ele é uma alternativa muito boa para quem mora em apartamento, por ele ter uma estrutura compactada, versátil e que não faz tanta sujeira. O minhocário, ele é um ecossistema vivo, porque dentro dessas caixas ficam as minhocas, junto com outros micro-organismos como bactérias, fungos, realizando o processo de compostagem e decomposição da matéria que a gente coloca. Aqui nessa imagem, a gente pode ver a estrutura geral de um minhocário, e aqui nas duas primeiras caixas é onde é realizado o processo de compostagem. Nessa última caixa, onde fica armazenado o biofertilizante. Sobre o biofertilizante, eu vou explicar melhor em alguns slides na frente. E na última caixa é onde também é anexada a torneira, que é onde a gente usa para retirar o biofertilizante. Então, essa é a estrutura geral de um minhocário. Agora, eu vou mostrar para vocês como monta um minhocário. Primeiro, a gente vai aprender como monta a estrutura externa. Bom, eu queria primeiro dizer que esse minhocário é o que eu tenho na minha casa, mas existem várias estruturas de minhocário, tudo bem? Se vocês procurarem na internet, eventualmente vocês vão encontrar outros modelos. Mas eu vou ensinar aqui o que eu tenho na minha casa. Mas, em geral, o minhocário tem 3 caixas de cor escura. Precisa ser escura porque a gente está simulando um processo que ocorreria embaixo da terra. E também porque as minhocas são seres fotossensíveis, ou seja, eles não podem ter contato com a luminosidade e com a luz solar. Aliás, você não pode deixar o seu minhocário no sol. Então, eu vou começar a explicar como monta e como faz o minhocário. Todas as caixas
e a primeira tampa devem ter furos pequenos ao seu entorno. Nas tampas do meio e na base das caixas 1 e 2 devem ter furos maiores. No caso, eu utilizei a broca número 6 para fazer esses furos. Por que é importante ter os furos maiores? Para as minhocas transitarem entre essas duas caixas. E os furos menores é importante para ter as trocas gasosas, né? A entrada e a saída do ar. Já na caixa número 3, vai ser anexada a torneirinha, que é para você retirar o biofertilizante. Como que a gente monta agora a estrutura interna do seu minhocário? Primeiro, nas caixas 1 e 2, é onde vai ocorrer o processo de compostagem, que nem eu falei no primeiro slide sobre o minhocário. Só que a gente vai primeiro utilizar a caixa 1. Então, o que a gente vai fazer? Vai pegar a primeira caixa e vai colocar uma camada de terra de mais ou menos uns 3 dedos. Pode ser terra vegetal, aquela que você compra em viveiros, ou pode ser terra da sua casa mesmo. Você vai colocar as minhocas e depois vai colocar a matéria orgânica, todo o resíduo de alimento que você coletou na sua casa. Então, você vai colocar por cima e depois vai cobrir com serragem. É muito importante, se você for usar serragem, se atentar a não usar serragem de madeira tratada, ou seja, as madeiras que sofreram algum processo químico. A serragem é bem fácil de encontrar, é só em alguma madeireira. Então, você vai fazendo isso sempre. A cada semana, você vai lá e vai colocando uma camada de alimento, de matéria orgânica, e em cima vai colocar serragem, sempre cobrindo tudo, para não ter problema de infestação de mosca ou de larva. Então, você vai fazendo isso, essa camada, até cobrir totalmente a caixa 1. Cobriu a caixa 1, você troca ela de lugar com a caixa 2 e repete o mesmo processo. Depois de aproximadamente uns 3 meses, você encheu totalmente as duas caixas e também já vai ter ocorrido o processo de compostagem. Aí você pode retirar essa terra, ensacar e reutilizar em vaso, você pode dar de presente para as pessoas, você pode vender e depois começar todo o processo de novo. É muito importante pontuar que no minhocário você não pode utilizar alimentos ácidos, porque a minhoca, ela é um animal muito sensível, ela até respira pela pele, né, a minhoca. Então você não pode colocar alimentos como laranja e limão, porque isso pode acometer a vida das suas minhocas. Agora o biofertilizante. O biofertilizante, ele fica armazenado na última caixa e ele é um líquido muito rico, proveniente do processo de compostagem. Só que o biofertilizante, ele é muito forte se você for usar ele diretamente nas plantas. O interessante é você diluir ele em água. Aí eu fiz o seguinte, peguei um borrifador, diluí, coloquei uma parte de biofertilizante e cobri o resto com água. Depois eu borrifo todos os dias nas minhas plantas. O biofertilizante é muito bom porque devolve a vitalidade para as plantas, para os vasos. Se você quiser colocar na sua horta também, é bem interessante. Queria comentar também que no minhocário, aqui na caixa 1 e 2, é produzido junto com o composto o humus. O humus é como se fosse um adubo natural produzido pelas minhocas. Falando bem a verdade, é o cocôzinho da minhoca, que é super rico. E é por isso que é tão procurado o humus. E é tão rico o composto proveniente do minhocário. É graças a esse humus produzido pelas minhocas. Agora, eu vou falar rapidamente sobre a compostagem direto no solo. A compostagem direta no solo é uma outra maneira de você realizar o tratamento do seu resíduo doméstico. É ideal para quem possui um espaço com terra, um cantinho que tem um pedacinho de terra, um jardim, algo que você possa aproveitar para fazer essa compostagem direta. E para fazer esse tipo de compostagem,
Você basicamente precisa abrir um buraco na terra com 30 centímetros de profundidade, depositar todo o material orgânico e cobrir com serragem ou qualquer matéria seca, como folhas e restos de poda. O material orgânico que você usa aqui na compostagem direta do solo não tem nenhuma restrição. Então, você pode colocar limão, você pode colocar laranja, não tem problema nenhum. O minhocário só tem aquele porém por conta das minhocas. E eu comentei aqui sobre a serragem, mas você pode usar matéria seca, folha, quem tem jardim, normalmente tem árvore, você pode colocar em cima da matéria orgânica. O importante é sempre cobrir tudo, para não chamar a atenção das moscas. Eu repito, porque as pessoas normalmente reclamam muito com infestação de mosca ou larvinha, mas o grande problema, quase 90% dos casos, é porque as pessoas não cobriram totalmente o alimento. Você aguarda, então, esse processo de compostagem acontecer no solo e, em média de 3 semanas, o resíduo já foi incorporado na terra. Vou mostrar aqui, por meio de imagens, exemplo do que eu fiz na minha casa. Então, eu tinha um pedacinho de terra, eu abri um buraco, mais ou menos 30 centímetros, aí eu despejei o resto dos alimentos aqui e cobri tudo com serragem. Queria chamar a atenção aqui nessa imagem do meio que eu fiz dessa maneira de despejar os alimentos dessa forma, mas existem pessoas que acomodam toda a matéria orgânica em um ponto e aí vai fazendo cada vez em um ponto diferente a compostagem, mas eu quis fazer dessa maneira. Pessoal, agora os usos do composto. O composto é o que surgiu da compostagem, é o resultado da sua compostagem. Depois de tratado, o resíduo é decomposto e seus nutrientes envolvem o solo. A terra formada é extremamente rica e você pode usar ela em vasos, em hortas, você dá um reaproveitamento para essa terra também. Você pode vender, não sei se tem alguém que está escutando essa palestra que trabalha em algum viveiro, ou floricultura, ou simplesmente gosta de ter vasos em casa. Você pode utilizar esse composto. Se quiser dar de presente também, Dia dos Namorados está chegando, se quiser dar um saquinho de composto para o seu namorado, bem bacana. Agora, já finalizando a palestra, eu gostaria de pontuar alguns benefícios que eu acho muito importantes com a compostagem. E, aliás, a gente pode usar esse slide até como discussão depois, se alguém quiser dar uma palavra, eu acho bem interessante. Os benefícios que eu acredito que a gente tem com a compostagem, o primeiro é redução da quantidade de alimentos em sacolas plásticas, né? Porque a gente armazena no balde, começa por aí. E também a gente vai reduzir o volume de lixo levado até os aterros sanitários, tendo em vista que no Brasil, isso é realidade brasileira, mais da metade da quantidade de resíduos são orgânicos. Eu não sei como é a realidade dos outros países, eu sei que tem pessoas de Angola aqui escutando essa palestra, mas no caso do Brasil, mais da metade do lixo que vai para o aterro é orgânico, e com a compostagem a gente podia mudar um pouco esse cenário, né? A gente podia diminuir esse volume de lixo que vai até o aterro, que a gente sabe que é uma forma de tratamento muito ruim, o aterro sanitário. A compostagem também, ela enriquece a qualidade do solo, já que a gente incorpora novos nutrientes na terra. Com a compostagem, a gente também resgata a vitalidade do solo, já que a gente, por exemplo, com minhocário, a gente coloca minhoca. E com a compostagem, a gente vai degradando a matéria orgânica e aí vai multiplicando a quantidade dos micro-organismos, das bactérias, dos fungos. A gente resgata a vitalidade, né, a biologia que vive dentro do solo. Isso é bem interessante. E eu acredito também que a gente fazer compostagem, a gente se perceber enquanto pessoa também, porque
A partir do momento que a gente coloca o alimento na composteira, ou coloca no minhocário, a gente está pegando nele, a gente está vendo o que a gente está comendo, né? A gente pode até refletir, né? O que eu estou comendo demais, o que eu não estou comendo. Eu acho bacana. E também acho que a compostagem traz aquela reflexão de quantidade de lixo que a gente está produzindo, né? Aquilo que eu estou colocando na composteira agora, antes era para o lixo de sacola plástica. Olha que bacana que eu estou fazendo, né? Olha a quantidade de lixo que eu produzo e que eu estou conseguindo tratar na minha própria casa. Isso é bem bacana. E também uma atividade para você fazer em casa com crianças. Eu acho bem legal, né? Porque daí você está manuseando os alimentos, você está colocando a mão na terra, você entende junto com a criança o processo de decomposição. Eu não sei se aqui assistindo tem alguns professores ou educadores, mas eu acho super bacana você fazer uma composteira ou explicar a compostagem como instrumento para a educação ambiental. Eu acho muito bacana. Aqui eu deixo disponível para vocês um link de um vídeo muito legal de um canal que chama Morada da Floresta, que eles estão ensinando a fazer um minhocário. O modelo é um pouquinho só diferente do que eu ensinei, mas o rapaz que ensina é super bacana e como aqui de maneira remota é um pouco mais difícil, né? Aqui pelo menos tem um vídeo, se vocês quiserem assistir depois, eu recomendo, é bem legal. Júlia, desculpa te interromper. Depois você copia esse link, cola aí no bate-papo para o pessoal clicar e assistir, tudo bem? Ah, beleza, beleza, faço sim. Obrigado. Já chegando ao fim, né? Foi mais rápido do que eu imaginei. Não sei se eu falei rápido demais, depois vocês comentem, por favor, se precisar voltar em alguma parte. Mas eu desejo que todos tenham gostado da palestra, que vocês tenham se inspirado, ou pelo menos sentido uma provocação para fazer uma composteira dentro das suas casas. Ainda mais nesse momento, né, que a gente está literalmente dentro de casa, a gente mudar um pouco os hábitos, acho bem interessante. Muito obrigada pela sua atenção. Deixei aqui o meu contato, esse aqui é o meu e-mail. Quem quiser mandar algum e-mail, com qualquer dúvida, ou se quiser compartilhar, eu já tenho um minhocário, já tenho uma composteira, ou se quiser compartilhar aqui com todo mundo, aqui é uma troca de saberes, tá bom? Muito obrigada.